Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ronaldo, eu sou professor de Direito Financeiro daqui da FUNEP e hoje, dando andamento nas aulas do Aprovo AB, nós vamos falar um pouquinho com vocês hoje sobre direito financeiro, principalmente o que vem sendo cobrado nas últimas provas do exame da ordem. A metodologia de hoje vai ser um pouquinho diferente, então nós vamos partir de uma questão da ordem para depois analisar o conteúdo e depois nós voltaremos para resolver essa questão. Então, primeiro a gente analisa, verifica o conteúdo que a gente tinha que compreender para aquela questão e depois a gente realiza a questão em conjunto para melhorar a compreensão de vocês e a execução na hora da prova. Então, vamos lá. A questão de agora, ela fala o seguinte: o prefeito do município Alfa, em determinado exercício financeiro, na primeira semana de seu mandato, convocou todos os seus secretários, assessores e consultores para definir a política financeira da sua gestão. Na reunião, ele questionou alguns aspectos do orçamento público municipal. Diante desse cenário, considerando que a Lei Orgânica Municipal reproduz as mesmas normas do direito financeiro da Constituição Federal de 88, inclusive quanto aos prazos, assinale a opção que indica a informação que você, na qualidade de consultor jurídico, corretamente prestou. Alternativa A: ele deverá usar no primeiro ano do mandato a Lei Orçamentária Anual LOA, cuja proposta foi elaborada pelo prefeito antecessor e por este encaminhada à Câmara dos Vereadores que aprovou. Letra B: ele deverá editar, antes do fim do primeiro biênio de seu mandato, um decreto contendo o Plano Plurianual PPA, que vigerá ao longo dos 4 anos subsequentes, cujo conteúdo orienta e vincula a elaboração da Lei Orçamentária Anual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Letra C: ele terá que encaminhar para a Câmara dos Vereadores até 31 de outubro do mesmo ano o projeto de lei orçamentária anual para o exercício financeiro seguinte. E letra D: ele deverá adotar a Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO, que vigerá por 4 anos, a fim de acompanhar a vigência do plano plurianual. Bom, feita essa leitura inicial, agora nós temos que verificar o que a gente teria que analisar nessa questão para que a gente consiga respondê-la. Primeiramente, prazo de vigência de cada uma das 3 leis orçamentárias que nós temos: PPA, LDO e LOA. E em segundo lugar, o que ele poderia ou não fazer com esses orçamentos na hora de montar a atuação dele enquanto prefeito. Então vamos lá. No artigo 165 da Constituição Federal, nós temos o seguinte, que as leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: 1. O plano plurianual; 2. As diretrizes orçamentárias; e 3. Os orçamentos anuais. Aqui, agora, é importante a gente fazer um destaque para eu explicar brevemente como que funciona cada uma delas. Lá no parágrafo 1º do artigo 165, nós temos a explicação sobre o plano plurianual. No plano plurianual, nós temos que a lei vai estabelecer de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública. Então, nós temos no PPA um programa de longo prazo que vai organizar todo o funcionamento daqueles 4 anos de governo. Então, nós temos que o plano plurianual ele vai ter 4 anos de vigência. Agora, no parágrafo 2º, nós temos a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e ela compreende as metas e prioridades da administração fiscal. Então, aqui, com base nas diretrizes que nós estabelecemos no plano plurianual, que a gente quer fazer nos 4 anos de mandato, nós vamos organizar melhor, anualmente, através da LDO, como que nós vamos implementar aqueles nossos objetivos iniciais. E depois, nós temos, no parágrafo 5º, a Lei Orçamentária Anual, que aqui é a execução do orçamento propriamente dito. Então, de forma simplificada, nós temos que o plano plurianual, ele estabelece o que nós queremos fazer durante o governo. A diretriz orçamentária, ela estabelece como faremos isso no decorrer do governo. E a lei orçamentária, ela diz o que faremos para cumprir com todas as metas que nós estabelecemos. Então, nós temos o que vamos fazer, como fazemos e a execução, o que nós optamos por fazer para cumprir com tudo aquilo que foi planejado. E agora é importante eu explicar para vocês onde e quando ela começa a entrar em vigor. O plano plurianual, ele tem início no primeiro ano após o início do mandato do novo chefe do executivo. Então, por exemplo, em 2022, nós tivemos as eleições. Em 2023, assumiu o novo presidente. Então, aqui em 2022,
nós ainda estamos seguindo o plano plurianual que foi elaborado lá no começo do mandato, em 2019, pelo presidente anterior. E esse plano plurianual, por ele ter sido elaborado no primeiro ano e ter vigência de 4 anos a partir do ano seguinte, ele só vai entrar em vigor, ele vai continuar em vigor até o término de 2023. Então, em 2023 vai ser o último ano de vigência do plano plurianual. Então, o presidente, o chefe do executivo atual, ele vai seguir o plano anterior. E nesse ano aqui de 2023 ele vai elaborar o plano plurianual para entrar em vigor no ano seguinte, que seria 2024, e assim sucessivamente. Então, no primeiro ano de governo, segue o plano anterior e elabora o plano novo para entrar em vigor por 4 anos. O funcionamento é o mesmo para a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária. A diferença é que a LDO e a LOA, elas têm vigência por 1 ano. Então, elas são elaboradas no ano anterior para entrar em vigor no ano seguinte. Então, é a mesma ideia. Em 2022, ainda foi elaborada a lei orçamentária e em 2023 ela ainda será seguida. Então, é isso que a gente tem que analisar inicialmente. E veja o seguinte, saindo um pouquinho da Constituição e entrando na lei do orçamento que estabelece as regras gerais de direito financeiro, a 4.320 de 64, nós temos que a lei do orçamento, ou seja, englobando todas, tá bom? Ela tem que conter o plano de trabalho e observar alguns princípios, que são o princípio da unidade, o princípio da universalidade, o princípio da anualidade. E com base no princípio da anualidade é que nós conseguimos ver essa ideia de que a lei é elaborada no ano e entra em vigor no ano seguinte, porque ela tem que perdurar por todo esse ano, enquanto isso ela é elaborada no ano anterior. Tudo bem? Agora, com essa base aqui, vamos voltar para resolver as questões, que agora vocês vão ver como que é fácil identificar a alternativa incorreta. Então vamos lá. A alternativa A. Ele deverá usar, no primeiro ano do mandato, lei orçamentária anual, cuja proposta foi elaborada pelo prefeito antecessor e por este encaminhada à Câmara dos Vereadores que aprovou? Acabamos de ver. Sim, está correto. Então, no ano anterior foi feita uma lei orçamentária, apesar da alteração do mandato, ela entra em vigor no ano seguinte e durante todo aquele ano tem que seguir essa lei nova. Então, aqui está perfeito, achamos a nossa alternativa. Mas vamos ver as próximas. B. Ele deverá editar, antes do fim do primeiro biênio de seu mandato, um decreto contendo o plano plurianual. Aqui, pessoal, nós já temos 2 problemas que já matam a questão. Primeiro, não é no primeiro biênio do mandato, mas sim no primeiro ano. Biênio são 2 anos, então aqui nós já temos o primeiro erro. E segundo, aqui nós falamos de decreto, não tem como nós instituirmos as leis orçamentárias por decreto, elas são feitas estritamente por leis. Isso está devidamente previsto na Constituição Federal e deve ser respeitado, até porque normas de direito financeiro são normas constitucionais e, por serem normas constitucionais, obedecem aos princípios gerais estabelecidos na Constituição, principalmente aqueles do artigo 37, que é a famosa LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, em observância à estrita legalidade, nós temos que aqui ela somente é feita por lei, tudo bem? Então, essa alternativa já está morta. Alternativa C. Ele terá que encaminhar para a Câmara dos Vereadores até 31 de outubro do mesmo ano projeto de lei orçamentária anual para o exercício financeiro seguinte. Aqui nós temos um equívoco em relação à data de encaminhamento da LOA para a Câmara dos Vereadores. Por quê? Se segue estritamente as regras da Constituição, lá na ADCT, que são as disposições transitórias da Constituição, nós temos estabelecido que a lei orçamentária anual ela é encaminhada até 4 meses antes do término do mandato, ou seja, até 31 de agosto do ano, tudo bem? Então aqui nós temos o erro, que seria o outubro. Se fosse agosto, estava correto. Então essa alternativa está incorreta. E por fim, a D. Ele deverá adotar a Lei de Diretrizes Orçamentárias que vigerá por 4 anos, a fim de acompanhar a vigência do plano plurianual. Então onde está o problema? Prazo de vigência, que a LDO ela é anual, então ela não vai ficar em vigor por 4 anos. Então, essa é uma questão facinha de resolver com base em um conteúdo simples de análise da própria legislação, da própria Constituição Federal. Então, essa é a nossa aula de hoje. Eu espero que tenham gostado e a gente se vê na próxima aula.